Vamos lá conversar agora nesse bate-papo com o Renato Moraes, advogado da Cassione Advogados, e o Fernando Sanches, que é da ESG Governança, que cuida desta área. Legal, isso. Então, Renato, queria que você falasse um pouco, você cuida dessa parte de recuperação judicial de empresas também, né? O que você traz para a gente hoje desse mercado? Bom, vamos lá. Eu acho que é um mercado que deve crescer nos próximos anos, né? O que, em certa medida, não é uma boa notícia para o país, né? A gente vê que a economia está começando a desaquecer e a gente começa a ver alguns grandes players aí passar por algumas dificuldades econômicas. Então, em primeiro lugar, eu vejo aqui que nos próximos anos devemos ter um maior número de procedimentos de insolvência, seja recuperação judicial, seja recuperação extrajudicial. E eu vejo que é um mercado no qual, em termos aí já dentro da minha área de atuação, né, que o advogado precisa se esforçar para gerar valor para o seu cliente. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque é um processo que tende a ser longo, é um processo que tende a ser custoso, é um processo que tende a ser desgastante e um processo que muitas vezes o sujeito que tinha lá, que era credor e que de repente teve sua dívida que não foi paga, tinha lá um bom valor, no final das contas ele vai ver que 10, 15, 20% daquele valor e vai ser pago em 10 anos. Né? Isso já é uma péssima notícia para ele e se torna pior ainda quando ele tem que ainda pagar honorários para um advogado atuar nesse processo. Então, nessas situações, como o advogado vai gerar valor? Né? Sendo eficiente, né, e buscando aí algumas alternativas, né, ele pode, obviamente, se ele estiver atuando por um credor de crédito maior, vai ter maior interesse, ele pode reunir vários credores, fazer um pool para ter maior peso ali dentro, né, ele pode buscar meios jurídicos para tentar, né, se o crédito dele não for sujeito à recuperação, tem vários caminhos aí jurídicos para serem feitos para que ele receba antes. Você tem algumas alternativas para você poder gerar valor. Mas é isso, eu vejo, para resumir, é um mercado em crescimento, porém um mercado bastante desafiador. Visto toda essa burocracia, como você acha que uma plataforma como essa, a inteligência artificial pode trazer de benefícios para vocês? Olha, eu acho a inteligência artificial, eu acho uma plataforma como a da Neote absolutamente fundamental porque ela é integrativa. Né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que essa plataforma ela facilita uma série de processos que são extremamente desgastantes no curso da falência. Né? Então, a própria comunicação aos credores, né? O devedor que vai pedir uma recuperação, ele tem a obrigação legal de apresentar uma lista. A intimação dessas pessoas é um processo desgastante, é um processo que pode gerar perda de recursos se você perder um prazo, né? É um processo que ele é massivo, ele é extremamente burocrático, então ajuda. A comunicação em geral, nas outras etapas do processo com o credor, os relatórios do administrador judicial que podem ser acompanhados diretamente para o credor, a própria a Assembleia Geral, feita de uma maneira mais simples, mais direta, sem a pessoa precisar viajar, sem o advogado precisa comprar uma passagem e aparecer em outro estado, passar o dia inteiro preso numa AGC. Tudo isso torna um processo mais simples e, por conseguinte, mais barato, né, mais eficiente. Tá? Então, assim, num processo hoje que é burocrático, que é pesado, que é difícil, ele tende a ser, é uma ferramenta que tende a ser muito, de fato, importante para melhoria, para maior eficiência da atuação profissional. E até o que a gente estava conversando, visto esse cenário econômico, político, que a tendência é piorar, infelizmente, essa situação, você estava falando da concorrência também, né? Às vezes o advogado tem que baixar o preço para ele conseguir atender o cliente, então assim, ele precisa ter agilidade no processo também e isso a tecnologia está... Não tenha dúvida disso, né? Uhum. Então, hoje você tem um mercado excessivamente competitivo. E aí, o advogado ele tem dois caminhos no qual ele pode ganhar. Né? Ele pode, obviamente, ter uma expertise técnica, isso é fundamental e ele tem que ter, mas também ele tem que ter eficiência. Né? Ele precisa gerar mais com menos recursos. Né? Ele tem que ter menos mão de obra para fazer trabalhos de maneira burocrática. Ele tem que ter cérebros. Cérebros ele sempre vai ter que ter. Esse é o ponto. Eu digo isso bastante, até... Não, desculpa. Não, por favor. Desculpa, Renato. Eu falo bastante disso, porque qualquer plataforma, eu falo da nossa, mas qualquer plataforma, o grande objetivo precisa ser substituir o trabalho repetitivo e manual. Né? Porque o trabalho criativo do advogado é impossível ser substituído. Isso não tem como
E vou além, quando a gente fala de inteligência artificial na área do direito ou ferramentas tecnológicas, elas têm que estar aí para isso. Só para assim, ser super sucinto, né? Tecnologia, ela está lá para isso que o Renato falou, para fazer a comunicação com o credor, para fazer resumos de informações. Agora, eu vou falar de um caso aqui que a gente está falando de manhã com outro amigo, que falou, cara, eu peguei lá estava analisando um processo, e quando eu fui ver a petição do colega, ela foi nitidamente redigida por IA, porque eu estava citando os artigos que não existem mais. É muito grave, né? É muito grave, né? Ou seja, o trabalho que seria criativo, porque como um advogado, ele senta para redigir uma defesa, para redigir qualquer tipo de petição, ele está colocando uma criatividade de quem pinta um quadro, né? Ou seja, para desenhar uma coisa que vai funcionar, né? E isso... Mas essa questão dos artigos de lei, eu tenho usado alguma ferramenta de IA quase diariamente. Diariamente hoje em dia, né? Acho que todos nós, né? Praticamente. E essa parte aí, para mim já é uma coisa que é clara, né? Então, muitas vezes eu falo, olha, me dá um... Eu tô querendo começar a estudar algum assunto, a primeira coisa que eu faço é perguntar, eu falo, olha, me explica mais ou menos o que está se falando sobre tal assunto e me traz julgados sobre esse assunto. Os julgados, normalmente, são julgados fake. É incrível, né? Não, você bate lá, então, eu não sei por que razão, o ChatGPT, particularmente, ele gosta de trazer um julgado da Nancy Andrighi. É sempre a Nancy Andrighi, uma ministra da CCJ. É sempre assim. De acordo com decidido com não sei o que, com a ministra Nancy Andrighi. Eu falei, nossa, mas a Nancy Andrighi decidiu sobre esse assunto aqui, que não é da, sei lá, não é direito privado, daí você vai lá, joga no STJ, ou não existe o julgado, ou existe, e é sobre um assunto totalmente diferente. Então, assim, é ferramenta, né? Tem que ser usada, mas daí tem que ter a capacidade intelectual do advogado de ser crítico. Exatamente. Em relação à ferramenta e não simplesmente pegar aquilo lá e jogar no... Porque daí você está... Né, é um problema muito sério. Né? Muito sério. Eu vou falar, só complementando, eu vou falar que o advogado, como qualquer outro profissional, ele busca o ChatGPT, que hoje é o mais conhecido, tem humanos, tem outros conhecidos, mas a maioria dos GPTs, das IAs, são regenerativas, ou seja, elas criam algumas coisas da necessidade do seu usuário. E a necessidade para todos os profissionais é buscar também, como tem aqui nesse evento vários, IAs já trabalham com o banco de dados das regenerativas, mas conseguem fazer prompts para trazer algo mais assertivo e real. Então essa é a intenção, eu vejo que ainda não chegamos na questão dos profissionais em buscar uma ferramenta correta, e sim uma ferramenta geral. Esse é um ponto importante, tá? Eu vou até aproveitar o teu gancho para falar como que nós fazemos isso. Mas para explicar, porque eu sou de tecnologia, né? Evidentemente, então é minha praia. As IAs, quanto mais abertas elas são, elas ficam mais genéricas e generalistas, né? Evidentemente. O que nós fazemos na NeoT? O que a nossa IA faz, né? Nós temos uma IA que é chamada de on-premise, ou seja, uma IA que não é voltada para o mundo externo, ela não se comunica com o mundo externo, e do ponto de vista do modelo desta IA, ele é um modelo mínimo. Para quê? Para que ele possa responder muitos nãos para muitas coisas, né? Então, é um modelo mínimo. Por que nós usamos isso? Porque nós usamos a capacidade que ele tem de aprendizado. E aí a gente se responsabiliza pelo aprendizado, né? Porque quanto mais, se eu fosse usar uma IA muito ampla, a minha chance de ir para uma informação mais generalista é muito maior, né? Então é o que nós fazemos aqui, por exemplo, a gente tem modelos mínimos on-premise, ou seja, uma IA que não é voltada para o mundo externo, né? Ela é um serviço interno, ela não se comunica com o mundo exterior. Sim. E a gente é que alimenta esse IA, né? Para evitar o que você falou, né? Justamente para evitar o que você falou. Então, prefiro que ela me responda várias vezes que não tem resposta para aquilo. Do que dar a resposta errada. Do que dar a resposta errada. É o caminho mais correto. Né? O mais correto. Falando um pouco assim agora da sua área, a gente estava comentando aqui que a governança ela é principal, assim, ou uma das principais causas, a falha na governança, né, da falência das empresas. Por quê? Explica um pouquinho pra gente mais sobre isso. O que acontece? Normalmente, uma empresa, ela tem o seu planejamento, tem sua operação, tem sua receita.
E o que acontece? Principalmente as pequenas e médias, algumas grandes, infelizmente, elas têm um gestor, é o dono. Ele é a cabeça de tudo. Então ele comanda. Ele vê como ele cresceu, que ele fundou essa empresa, ele vê, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas a visão dele mudou. Não mudou e a empresa mudou, na verdade. A empresa cresceu e nem sempre a visão cresce, porque ele é mais operacional. O mundo mudou e ele não viu ainda, né? Exatamente. Ele não tem mais 2 filhos, ele tem 50 filhos. Ele quer cuidar dos 50 filhos como fosse 2. E não é. E daí acontece, por má gestão, não estou falando culpa, mas por uma má gestão de alocação de valores, de decisões erradas, gera uma insolvência, caracterizando um RJ ou uma falência. Então eu vejo isso, tem estatísticas até sobre isso, que tem muitos de má fé, realmente tem, mas a maioria é por má gestão, por alocação de valores, estratégia. Que escorregou. Exatamente. Foi uma fatalidade, vamos dizer assim. Desconhecimento. Exatamente. Uma má preparação, porque indiretamente não é culpa, mas é culpa. Por quê? Porque ele não se preparou, ele não criou um organograma, um mapeamento das decisões, dos trabalhos, das divisões da empresa de uma maneira correta, criando diretores, gerentes, coordenadores, quem são responsáveis por cada um, quem aprova cada coisa, quem aprova no final, qual é o planejamento. Se não tem isso, é fadada a ter algum problema. E infelizmente muitos vêm a ter a falência ou a RJ. E o impacto disso é enorme. Vai impacto disso no nome, normalmente são empresas familiares que têm o legado, então eles não aceitam ter uma falência. Eles não aceitam isso até passar a parte que poderia ter um RJ. Então eles demoram muito para entender que o RJ, às vezes, é um mal necessário. O RJ, principalmente o extrajudicial, né, Renato? Ele tem um custo menor e ele tem uma solução mais, assim, uma assertividade, um retorno mais alto, mais rápido e menos custoso do que uma RJ judicial, ou infelizmente vem uma falência aí. Acho que aí, até para complementar, né, acho que assim, o prejuízo disso é enorme, não só para a empresa, obviamente, que está prejudicada, mas você vai ter prejuízo de empregos, fornecedores, tributos, toda uma cadeia, toda a economia que gira em torno daquela empresa. Né? E daí, até complementando aqui, né, você tem hoje 2 caminhos, e agora nós vamos começar a vê-los sendo aplicados cada vez mais. Né? A recuperação judicial, o devedor aparece, ele apresenta uma lista, os credores vão ser intimados, cada um pode questionar o crédito, não. Isso vai acabar numa grande reunião, que é a chamada Assembleia Geral de Credores, no qual aqueles credores vão decidir se o plano é aprovado ou não. Em linhas gerais, o plano é aprovado, ele passa a vigorar. Vincula todo mundo, quem votou a favor e quem votou contra. Né? Então, os créditos daquela empresa passam a seguir aquele regramento e não o regramento contratual original. Essa é a RJ. A R Extra, que é um mecanismo que eu gosto particularmente, você já chega... eu gosto dele porque ele é muito consensual. Você já chega no juiz com o prato pronto. Exato. Então você já pegou metade mais um dos seus credores, já fez um acordo com eles, você monta esse acordo, leva para o juiz e fala: juiz, eu fiz um acordo com 50% mais um dos meus credores. Você homologa, o juiz vai intimar os outros credores que não estão ali dentro, que se não houver um vício formal naquele acordo, estão vinculados também. Sim. E se não tiver um problema formal, ele vai homologar e vai vincular todo mundo. Entendeu? Então eu acho a R Extra, a recuperação extrajudicial, ela é mais simples, ela é mais direta, ela é mais objetiva, ela parte de uma negociação prévia e não das idas e vindas de uma Assembleia Geral de Credores, que é um momento truncado. Oneroso, que vai levar oneroso, super complicado. E só para contribuir com dados disso, a gente trabalhando muito com essa geometria, né, do que está acontecendo nisso, né? A quantidade de repressões extrajudiciais é ínfima ainda hoje, só que a gente está vendo subir. Já estamos vendo subir. Né? Isso é consenso, a gente tem visto cada vez mais. Eu vou até comentar, voltando um pouquinho no lado da governança, se você tem um pouco da governança, você consegue entrar mais fácil uma RJ extrajudicial. Por quê?
porque você não vê o fluxo de caixa tão ruim. Porque quando chega no fluxo de caixa quase zerado, ou seja, você não tem nenhuma governança nem financeira disso, você nem sempre vai ter a saúde de você conseguir apresentar um plano aceitável para os credores. E daí o poder de negociação, o poder de conciliação é muito mais desgastante e volta a ser mais Tem uma onerosa. visão mais a longo prazo. Exatamente. Porque, né, Fernando, vamos ser, assim, sendo bem realista, né? Assim, obviamente, o que eu vou falar aqui não tem nada de errado, tá tudo certo, não tem nada de errado, mas na maior parte das RJs, o cara já protocola um dia antes de o cara ter uma execução já feita. A execução vai a cabo, e aí ele chega pedindo, pelo amor de Deus, para o juiz antecipar o stay. É isso aí. Né? Ele fala, pelo amor de Deus, me antecipa o stay para hoje. O stay é esse período de 180 dias que ninguém pode mexer com o devedor. Uhum. Então, muitas vezes ele entra porque ele mete a RJ, hoje em dia é um pedido, tem até um pedido específico, é um pedido prévio à RJ, que é um pedido cautelar, que é mais simples, que antecede a RJ. E que é isso, a hora que você está com a corda no pescoço, você enfia ele para segurar todo mundo. Exatamente. Ele é um escudo, ele é uma proteção. Infelizmente, muita gente entra nesse momento. Né? E especialmente nisso que você falou, né? Quando ele já não teve uma governança prévia, etc. Né? Eu vi casos interessantes em que tinha uma governança razoável e que a RJ foi usada assim, até com um prazo bastante interessante e tal. Você percebia que eles estavam preparados, Sim, né? sim. E é o correto. O certo, a lei foi criada para isso. Exato. Ela não foi criada para estar ali faltando 2 segundos para o tempo executar. final, você faz um tempo técnico lá para mudar o jogo. Na verdade, você viu no seu planejamento médio e longo prazo, e não o curto, que é normalmente que as pessoas fazem, eu vou precisar fazer um RJ. Muito comum isso, viu, Di? O cara chega lá, olha, tá a execução, o oficial de justiça vai amanhã para lacrar o negócio, o cara entra para a RJ agora, como o Renato falou, uma tutela cautelar antecedente, para falar, doutor, pelo amor de Deus, eu entro com o pedido de RJ amanhã, só me antecipa stay agora. Mais ou menos isso. Tem má fé e tem desconhecimento também aí, né? Exatamente. E falta de preparo. Muitas vezes. Né? Falta de preparo. Exato. O preparo é algo que você... O que acontece? As empresas elas não buscam normalmente profissionais corretos. Buscam aquele amigo, aquele familiar, ou ele, não, eu consigo fazer eu mesmo, ou o gerente geral faz isso, o diretor faz isso. E não tem um profissional específico. E daí quando vai querer o profissional específico, o valor não é o mesmo mais. Sim, ele não vai pagar por isso. Exatamente. E aí vira... E hoje em dia a gente tem, falando um comentário sobre cima disso, né? Já alguns estados, eu estava conversando agora há pouco com um rapaz ali de Tocantins, não tem isso que eu vou te falar. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, você teve já de alguns anos para cá uma grande evolução que foi a instituição das varas especializadas. Perfeito. Né? O que isso traz uma evolução muito grande, mas traz também uma responsabilidade maior, tanto para os advogados quanto para as empresas. Por quê? Porque o juiz não é um leigo, onde não tem vara especializada, às vezes o juiz está de manhã julgando com quem fica o gato na separação de família, exatamente. Com quem fica o gato de manhã, e à tarde ele está decidindo quanto é que vale um crédito de 200 milhões de um cara. Exatamente. E à noite vendo quanto vai ser a pena no criminoso, no ladrão. ladrão. E a instituição das varas especializadas adiantou muito. Agora, ela também criou uma responsabilidade. E trouxe uma celeridade para o social. Celeridade, é sensacional tal. E traz essa responsabilidade, né, que você está falando. Se ela não... Sabe, assim, você pega aqui os juízes de São Paulo, né, onde a gente está aqui, assim, a gente conhece quase todos, você pega, sei lá, o Paulo Furtado, alguns outros. Você apresentar um negócio para ele que não é minimamente condizente, ele fala não. Né, porque ele não é um inexperiente no tema. Eles não são experientes, assim... eles estão agora cada vez mais familiarizados com matérias empresariais de natureza complexa. Exato. Tanto no âmbito da solvência quanto no âmbito societário, que sempre foi um terreno que o judiciário tinha dificuldade em lidar. Exatamente. Então, tanto as varas quanto as duas câmaras empresariais do TJ, hoje em dia elas têm uma pegada totalmente diferente. Exatamente. Inclusive, assim, o julgamento vai numa câmara civil, vai na câmara empresarial. A maneira como eles abordam os casos, o nível do debate, a profundidade, é claramente diferente. Exatamente. E ano que vem, aí, ano eleitoral, cenário não otimista. Qual os desafios aí que teremos pela frente? O que eu vejo aqui é que vai ser um ano
vai ser um ano difícil e talvez seja um ano preparatório para um ano mais difícil, né? A gente vê aí o governo com desafio fiscal, a gente vê um mundo passando por diversas instabilidades, então você tem lá a Rússia, você tem o próprio Trump nos Estados Unidos, você tem ali o Oriente Médio, a China, tudo isso afeta o Brasil, né? Então, a gente já, né, de conversas no mercado, a gente já ouve alguns burburinhos de, olha, as coisas não estão indo tão bem e tal. Então, assim, eu acho que... E a gente não vê um freio de arrumação por parte do governo, ao contrário. E tem mais um detalhe, pequeno, muito pequeno, reforma tributária. Né? É isso que eu ia falar. Perfeito. A reforma tributária tem situações... Impacto. Não, Ninguém sabe ainda, não, né, ninguém o que vai sabe, ser, né? ninguém sabe quem vai cobrar. Você vai ser só a Procuradoria Federal que vai cobrar, ou não, você vai ter estadual também. Talvez você tenha que criar uma justiça nova. Exatamente. É o novo cenário agora, que tá uma briga de ego. Peraí, o que eu vou fazer com a minha estrutura? Secretaria da Fazenda, a Procuradoria Estadual, se não vai ter mais a cobrando, não vai ter execução fiscal estadual, como vai ser? Então, o que o Renato falou, provavelmente vai ter um tribunal novo aí. Então, porque você está unindo, né? E eu não sou tributário, eu fico até com medo de falar de tributário, não, porque não é longe da minha área. Até mesmo, meu sócio está por aqui, vou até procurá-lo daqui a pouco. Mas o que você está fazendo, né, na reforma, você está unificando tributos estaduais e federais. E daí a pergunta é, quem cobra? Só que você tem as duas estruturas. Tanto na administração, tanto no executivo, quanto no judiciário. Justiça federal e estadual. Sabe o que eu fiz de manhã? De um outro problema disso, que não está se falando muito ainda, que é também uma coisa decorrente disso, mas legal. E o estoque de débito tributário? O que fazer com esse estoque? Né? O que vai fazer com esse estoque? Vai ficar, né? Né? Assim, aí quando tu tá legal, gerei um estoque do ano passado. O que nós fazemos? Vai ficar meio aqui, meio ali, o cara cobra, o cara não sei o que acontece, né? Tanto que até para falar desse tema especificamente, a gente tem percebido, né? Enfim, a gente lida muito com fundos de investimento e tal, não tem assim, tecnologia para o pessoal todo. E a gente já tem visto alguns fundos fazendo compra de crédito estressado tributário. Sim. A gente soube de uma negociação, se eu não me engano, na prefeitura de Limeira, aqui em São Paulo, porque a hora que gerar esse estoque, vai ter que ter uma saída para ele. Esse estoque vai ter que ser desovado, não tem jeito. Já vislumbrando esse cenário. Esse negócio. Se eu não me engano, foi uma operação do BTG, eu não posso afirmar aqui sem muita certeza, mas uma operação para comprar esse crédito, porque a legislação, inclusive, vai ter que ser mais clara com relação a isso, porque senão esse estoque não dissolve, entendeu? E tem que fazer isso rápido. Tem que fazer isso porque ninguém sabe até quando você vai ter a legitimidade de fazer essa acreditação, fazer essa operação. É um cenário de incertezas. Não, Ou resumência. Incerteza. Vou dar outro notícia que deu, acho que ontem ou hoje, sobre a Netflix. Foi verificado, agora acho que saiu um posicionamento da Fazenda Nacional, que eles são devedores de mais de 600 milhões. Que a Netflix entende que o imposto teria que ser pago nos Estados Unidos e a Fazenda entende que é aqui no Brasil. Agora eu falo para você, Netflix é uma situação. E os outros investidores internacionais que vão vir aqui, que querem investir no Brasil? Qual é a segurança deles jurídica, institucional, legal, referente a isso? É isso, ou se arruma, se ajeita, ou a nossa credibilidade para investimento externo vai ficar muito ruim. Mas eu não vejo, né, interessante, o Brasil, na minha opinião, ele caminha na contramão da história, né, porque você vê outros países, eu tenho clientes que desmontaram a planta aqui e foram armar a planta em Cidade do Leste. Tá? Palavras, eu ouvi isso, falei, Renato, a burocracia no Paraguai é muito menor do que no Brasil. A gente vê até empresas grandes saíram da mídia que fizeram a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, empresas brasileiras indo para a Cidade do Leste. Mas eu queria mencionar, a respeito da falta de ambiente de negócio no Brasil, um caso muito específico da minha área, mas que eu acho muito elucidativo. Nós tivemos, desde sempre, uma regra no processo, que é a eleição de foro. O que é a eleição de foro? No contrato, a gente pode definir, se amanhã tiver uma briga entre nós, onde nós queremos brigar. Em São Paulo, no Rio, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, arbitral. Onde vocês quiserem. Seja arbitral, seja judicial.
Isso sempre foi uma regra que ninguém nunca se preocupou. No finalzinho do contrato você vê lá, né, em caso de litígio, as partes, será, a competência será o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo. Perfeito, ótimo. Sempre funcionou. 2024, sob iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porque era um tribunal reconhecido pela eficiência e pelos baixos custos, olha a loucura, porque ele era bom e porque as taxas judiciárias são baixas. Ele falou, não, tá vindo muito processo para cá. Alteraram o parágrafo 4º do artigo 63 do Código de Processo Civil e agora você só pode eleger o foro se tiver uma relação com você ou com a demanda. Uma das, então, quer dizer, precisa ser o foro basicamente de uma das partes ou do contrato. Né? Então, se eu tiver uma parte em Sorocaba e a outra parte em Goiânia, eu não posso escolher São Paulo. A não ser que o contrato seja executado em São Paulo. Né? E isso gera uma insegurança de diversas frentes. Primeiro, por quê? Porque eu tenho tribunais que efetivamente funcionam melhor e funcionam melhor para determinados fins do que outros. Né? Segundo, você já tem um estoque de contratos que já tem a eleição e cuja eleição vai ser considerada nula. Né? Eu tenho 2 clientes específicos que passaram por uma situação muito peculiar e mostra muita insegurança que isso gera. Eu tenho um cliente que faz operação de importação e exportação e a sede dele é Vitória, mas São Paulo é a filial. E a parte contrária era de um terceiro local. O contrato elegia São Paulo. A hora que eu fui entrar com a ação, eu falei, vai dar pra ir. Conversei com ele, eu falei, mas vamos tentar. Bateu no juiz e falou, não é comigo. Seu cliente é de Vitória, um cliente seu é de Vitória, o seu outra parte é do sei mas não lembro de onde que era. De logo. Recorri, isso foi em janeiro. Tá? Eu ganhei o recurso. Semana passada. Meu processo ficou 8 meses parado para discutir. Só discutir o foro. A competência. E o custo disso? Burocracia, né? E o custo disso, quem arcou? Mas o juízo ainda De um negócio que funcionava. Gente, uma das regras mais tranquilas, mais tradicionais, mais simples do Código de Processo Civil, mexeram. E como esse é meu caso, tantos outros aconteceram. Isso gera mais custo para as partes e para o judiciário, que ficou lá com o processo no escaninho, mais 8 meses. Olha, fazendo até uma brincadeira assim, um pouquinho engraçada com essa decisão que você falou, né? Isso aí, pra mim, eu posso falar porque eu sou de tecnologia e tal, isso pra mim é como a gente via no filme Tropa de Elite, em que o cara fala assim, olha, morreu aqui, pega o corpo, põe naquela praia, que aí é Teresópolis. É outra delegacia, né? É outra delegacia. Sai da minha estatística. A estatística vem pra cá. Mas é isso, gente. É absurdo, né? Então, assim, você vê um negócio que... Sabe, então, quer dizer, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi lá, fez um lobby no Congresso. Gente, você prejudicou. Não, mas isso é para evitar a litigância predatória. Né? Você tem advogados que entram com a mesma ação em diversos foros, né? Tudo bem, tem a anomalia, mas tem gente que trabalha corretamente, de maneira lícita, correta, e você prejudicou assim, milhares de pessoas. E isso não foi uma preocupação. E essa escolha, é assustador. E essa escolha foi por algo bem simples que todo mundo busca: segurança jurídica. Pois é. Principal, né? Exatamente. Você vai ter empresa se você tem segurança jurídica. Senão... Celeridade. Eu sei que ali vai decidir rápido e vai ser uma decisão consciente. Ponto, acabou. Gente, tem coisa que você vai explicar para cliente estrangeiro. Não dá, não entende, né? Não entende, né? Não consegue entender, né? Não tem como explicar. Na verdade, eu estava com uma possível operação em Goiás com uma empresa chinesa. A empresa chinesa não queria o foro de eleição no Brasil. Falou, doutor, eu não quero nem câmara arbitral, eu quero no Brasil. Eu quero ou na China ou no país neutro, Grã-Bretanha. Mas não quero no Brasil. Porque o custo operacional vai ser muito alto. Você mencionou uma coisa muito interessante, Felipe. E olha que interessante, né? Enquanto a gente está criando uma norma para dificultar o ajuizamento de ações, porque a Grã-Bretanha, por exemplo, ela se esmerou em criar um judiciário que é conhecido pela competência e pela capacidade para atrair litígios. Ela começou a vender o judiciário as a service. Uma empresa. Né? Então você vê
partes elegendo, às vezes que não tem relação com o Reino Unido, elegendo Londres ou elegendo uma Câmara Arbitral em Londres. Por quê? Porque por uma grande disputa, ela vai querer um órgão que ela sabe que é independente, que ela sabe que não vai ter interferência e que às vezes até tem um custo maior, mas vai entregar um resultado melhor. Né? Então, assim, você vê, o chinês para um investimento no Brasil, ele prefere Londres. E outra situação, ele não quer legislação. Além disso, não quer a legislação. E ele vai pagar por isso quando isso acontecer. O advogado londrino, o advogado inglês vai ser beneficiado. Então, o movimento da economia, jurídica inglesa aumentou. Exatamente. Quem já imaginou isso? A própria instituição judiciária ser a força, o fator gerador de valor. Exatamente, de valor agregado. De valor. Né? Exatamente isso, né? É uma triste realidade, né? Ou seja, um cenário maravilhoso, né? Nada otimista, né? É isso, tem mais alguma... Legal, não, eu acho perfeito. Só tenho a agradecer, realmente. Isso, gente. Obrigada. Nós agradecemos também. Muito obrigado, viu? Obrigada pelo bate-papo, foi ótimo.